Bem, o nosso ponto desta semana é um novo movimento literário, né? Agora nós deixamos o realismo lá para trás e vamos falar do naturalismo. Esse movimento literário ele foi influenciado de maneira bem importante, né? De maneira assim bem expressiva, pelas ideias de um filósofo e escritor francês chamado Émile Zola. O Zola, ele acreditava que o destino das pessoas era uma coisa natural, certo? As fases, né, os ciclos que a vida teria que ter eram coisas naturais e todos iam passar pelos mesmos ciclos. Então, você nasce, cresce, se desenvolve e morre. Então, essas fases da vida eram as fases evolutivas defendidas pelo Darwin. Então, foi mais ou menos na mesma época do surgimento da teoria da evolução do Charles Darwin que esse movimento literário se desenvolveu, tá? Então, é claro, né? Se isso era uma coisa evidente para a sociedade naquela época, também era evidente que a literatura ia utilizar isso como sua âncora, né? Seu princípio. Então aparece aí esse movimento chamado de naturalismo, que defendia basicamente a ideia de que o ser humano tem um destino determinado, traçado, tá? Então, não adianta ele lutar, não adianta ele tentar mudar isso, porque as fases vão acontecer de forma natural. Então, o Émile Zola, por exemplo, como vocês estão vendo aqui no primeiro ponto dessa tela que eu coloquei, ele dizia que os seres humanos eram bestas humanas. Por que bestas humanas? Porque não tinha nenhuma influência, eles não adiantava, eles eram apenas bestas que tinham que passar por aquelas coisas todas e ficavam lutando, e no final das contas ia acontecer exatamente aquilo que já estava pré-determinado. Então é por isso que nós dizemos que a característica básica deste movimento literário é o determinismo, tá? E se vocês olharem aqui mais para baixo um pouco, ó, no número 5, um outro autor daquela época, um outro ator importante chamado George Becker, ele dizia que o marco do naturalismo pode ser descrito simplesmente como determinismo materialista pessimista. Quer dizer, todos nós temos um destino, todos nós temos um caminho a percorrer. E este caminho é um caminho natural da vida. Vai acontecer como tem que acontecer com as pessoas, com todo mundo. Todo mundo vai passar pelo mesmo processo. Claro que o que está determinado para mim pode ser diferente do que está determinado para o João, para a Maria, para o José, mas as fases dessa determinação serão sempre as mesmas. Então, você nasce, aí você começa a ser influenciado pelo meio em que você vive, pelas ideias, né? Pelas forças da natureza, que vão conduzir você pelas fases que você terá que passar. Então, você não tem força para mudar ou para lutar contra essas forças, tá? Elas são forças naturais, são forças que cercam você, tá? Então, é o seu meio, onde você vive, né? São as experiências que você tem. Então, você vai evoluindo, como dizia o Charles Darwin. Então, esse movimento literário ele foi influenciado profundamente por essas ideias, tá? Então, o naturalismo, como vocês podem observar pelo próprio nome, né?
é o natural, quer dizer, é aquilo que vai acontecer naturalmente, tá? As fases da sua evolução, as fases do seu crescimento e depois a sua morte. Então é assim, esse movimento, ele não foi um movimento especificamente literário, tá? Ele foi um movimento muito mais filosófico, os mistérios da vida, né? Então isso na verdade não é literário, é mais filosófico. Porém, como estavam acontecendo todas essas coisas na Europa, é claro que isso influenciou as obras de literatura que surgiram naquela época, tá? E essas ideias acabaram chegando lá nos Estados Unidos, certo? E, claro, também influenciaram a literatura americana. Então, vocês sabem, porque vocês estudaram isso lá atrás, né? Quais eram os princípios da teoria do Charles Darwin, que depois foram modificados ou adaptados ou aperfeiçoados, mas naquela época era o que se tinha, certo? Então, esse movimento literário ele coincidiu com esse período em que o Charles Darwin expressou a sua teoria, tá? Então é assim, ó. Vejam aqui o número 8, ó. A natureza é indiferente, terminantemente indiferente. Ou seja, as forças da hereditariedade do ambiente afetam e afligem vidas individuais. Um universo indiferente, determinista. Ou seja, você pode lutar o quanto quiser, tá? Mas você vai apodrecer, você vai morrer. E isso é algo, tá? Que o universo não perdoa. Isso aí é a lei do universo, certo? Então, você vai se aprimorar, né? Vai crescer, vai evoluir, mas vai passando o tempo, você vai ficando velho e a tendência é você, vamos dizer, desevoluir, tá? Porque se você vai evoluindo, você não deveria apodrecer, né, entre aspas, e morrer. Mas é isso que acontece, tá? Então, por isso, o Émile Zola dizia, ó, um bando de besta, esses humanos. Lutam, lutam, lutam e não adianta nada, porque a vida continua seguindo o seu curso natural, tá? E o destino está determinado. O destino de cada um está determinado. Você pode ser influenciado pelas circunstâncias que te cercam, né? Mas, no final das contas, quem vai vencer é o destino, é o que está determinado, certo? E aí, por isso o nome naturalismo. Então, tudo vai acontecer de forma natural. Não adianta você tentar brigar ou mudar isso, ou lutar contra isso, tá? Você pode até adiar. Então, as pessoas que são fatalistas, né, que acreditam nesse determinismo, elas dizem que você pode até adiar o seu destino, né? Você pode enganar, driblar o seu destino, mas lá na frente ele vai te encontrar de novo. Então essa era a ideia expressa pelo naturalismo, tá? E que eu procurei colocar em uma síntese de 9 pontos aí para que vocês possam lembrar do que é mais importante nesse movimento, certo? Então, olha, se vocês lerem aqui o número 9, diz assim: textos naturalistas descrevem frequentemente as tentativas fúteis de seres humanos para exercer o livre-arbítrio, muitas vezes ironicamente representado neste universo que revela a vontade como uma ilusão. Então, esse número 9 aí,
ele resume com bem clareza as ideias desse movimento literário, que foram, claro, influenciadas pela teoria do Charles Darwin. Então, assim, tentativas fúteis, né, dos seres humanos para exercer o livre-arbítrio. Então, não adianta. Eles diziam, né, os naturalistas diziam que você podia fazer suas escolhas, você podia ter, né, o seu livre-arbítrio, mas isso só ia atrasar um pouco aquilo que já estava previsto para acontecer na sua vida, o que já estava determinado, tá? E aí, como eu estou dizendo a vocês, como o ciclo da vida natural é chegar à morte, isso era algo considerado pessimista, certo? Então, isso é basicamente a síntese do movimento literário chamado naturalismo. E nessa semana eu estou pedindo apenas para que vocês, no caso, exceto o grupo 1 e o grupo 2, que vão postar os seminários, tá? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3, ou só grupo 1 e grupo 2, não sei, mas exceto os grupos que vão trabalhar com o seminário, os outros eu estou pedindo que expliquem com as próprias palavras o que é que vem a ser esse determinismo defendido pelos naturalistas, que eu acredito ter deixado claro para vocês nessa síntese que eu fiz aí. Perguntas? Professor? Oi. Eu não sei se o senhor já assistiu um filme que o nome é Os Agentes do Destino, onde os agentes simbólicos, né, tentam mudar o destino de um possível senador, de um senador que vai se tornar o presidente lá dos Estados Unidos. Sim. E ele burla todos os agentes para tomar suas próprias decisões. Eu achei essa comparação muito legal, porque o determinismo tentou fazer com que ele tomasse as decisões que eles queriam, que são os agentes. Mas ele enfrentou e tomou a sua própria decisão no final. Mas quem vence no final? É o ator que, no final, vai ser o presidente da República dos Estados Unidos, é o Matt Damon. Certo. Então quer dizer que ele próprio fez o destino dele, né? Sim. É. No final, depois de muita briga. É interessante porque a gente sabe que a teoria da evolução do Charles Darwin, hoje, ela não é mais considerada a melhor teoria, né? Ela foi sendo criticada e revisada ao longo de todos esses anos. Então, o naturalismo ele foi influenciado por essa filosofia toda que existia naquela época. É claro que hoje nós já acreditamos que a gente pode sim mudar o destino, né? A gente pode lutar contra o destino. Porém, ainda há aqueles que acreditam que não, certo? Ainda há aqueles que hoje são chamados de fatalistas, né? Mas é interessante, sim. O senhor tem algum exemplo, assim, na atualidade, de algum livro ou filme que, ao contrário, o determinismo vença? Eu acredito que a biografia do Nelson Mandela e a da Michelle Obama é uma discussão bem interessante desse aspecto. Acho que vale a pena vocês, se tiverem um tempo e tiverem uma oportunidade, seria interessante vocês lerem, tá? Então, a prisão do Mandela, a vida na prisão, tá? Aquilo que ele mantinha como esperança. Enfim, é uma leitura bem interessante. E a da Michelle Obama, que foi lutando contra todas as desvantagens que ela tinha, né, na vida dela e acabou vencendo, né? Então,
eu acho que seria interessante se vocês pudessem ler essas duas obras, tá? Tá bom. Eu acho que são bons exemplos de que ou você consegue mudar o destino, né? Ou você acaba sendo conduzido, né? Sendo levado por esse destino, muitas vezes, mesmo sem saber que você está trilhando aquele caminho, né? Então, muitas vezes você não acredita nisso, mas acaba acontecendo, certo? Sim. Uma outra história que eu acho muito interessante é da Stephen Hawking, certo? Vocês sabem quem é, né? Então, é uma coisa bem interessante. Quer dizer, é ler as obras na visão naturalista, certo? Nessa visão do determinismo, que já não é mais a melhor visão da vida, né? Mas são exemplos interessantes e atuais, certo? Claro que não fazem parte da literatura, embora essa biografia do Nelson Mandela seja considerada uma obra literária afro, certo? Mas ela ainda não foi aceita como uma obra de literatura, entendeu? Entendi. Mas ele usa, né? O conceito do determinismo para falar sobre a vida dele. Sim, sim. A Michelle Obama também e o Steve Hawking também. Sabe aqueles... Eu não sei se vocês já ouviram falar num filme também que era um cara que vinha para a Terra, que era um anjo, e aí ele tentava interferir no destino, não sei, de uma pessoa. Cidade dos Anjos? Como é? A Cidade dos Anjos? Não, não é esse. Não é Constantine? Oi? Não é Constantine, não. Não. É um filme é um filme que passou na televisão, não sei se passou no cinema. Era uma pessoa que voltava à Terra como um anjo. E esse anjo, ele tinha que tomar conta de uma pessoa, que eu acho que era de um homem, não me lembro bem, entendeu? E ele aí interferia na vida do cara, e era aquela confusão, entendeu? Mas ao final do filme, ele consegue fazer com que o destino se cumpra, entendeu? E o cara aceita esse destino no final do filme, né? Entendi. Mas eu não consigo me lembrar o nome. Um anjo... O ator é conhecido, professor? Estou tentando me lembrar. Eu acho que era aquele cara moreno alto, eu não sei o nome. Denzel Washington? Denzel Washington? Não. Porque ele fez um filme em que ele era um anjo também. Não, era um que tem uma cara assim mais velha, que tem até um sinal aqui. Não consigo me lembrar o nome. Morgan Freeman. Isso. Acho que eu já vi. É ele mesmo. Agora eu não consigo me lembrar o nome. Vou pesquisar. Mais alguma pergunta, gente? Eu posso interromper a gravação, então? Pode sim. Pode.